Core! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. O vídeo de hoje vai ser desmistificando as informações envolvendo protetor solar ou bloqueador solar, que são coisas diferentes, e falaremos sobre isso no vídeo. É verdade que esses produtos causam câncer? Muita gente fala, eu não quero usar protetor solar porque possui componentes químicos que vão causar câncer. Será que é verdade? Eu separei aqui vários mitos e várias respostas científicas para vocês. Quem aí assistiu o meu vídeo sobre micro-ondas? Hoje a gente vai falar de novo aqui sobre o espectro eletromagnético. Pois é, lembra que eu expliquei sobre radiações não ionizantes que não causariam mal ao nosso corpo porque tem uma baixa energia e não podem arrancar elétrons de um átomo, ou seja, ionizar um átomo? E aí a gente tem as radiações ionizantes, que têm energia o suficiente para arrancar um elétron de um átomo e ionizar esse átomo. Pois é, a luz do Sol, ela possui raios ultravioletas, que podem sim danificar a nossa pele, danificar o nosso DNA. E ela é uma radiação ionizante. Dentro da radiação do ultravioleta, a gente tem dois tipos de raios que podem sim prejudicar o nosso corpo, que seria UVA e UVB. A primeira pergunta, que vai englobar várias explicações sobre UVA, UVB, a luz do visível, ultravioleta, enfim, é a seguinte: quanto mais alto o fator de proteção solar, melhor é. Ou seja, um protetor solar 30 é muito melhor que o 50 e o 100 é muito melhor porque a gente tem 30, 50, 70, 100, tem vários. Qual é melhor? Essa resposta ela não é simples, ela é bem difícil. Eu pesquisei o que vários dermatologistas e fotobiologistas falam sobre o assunto e eu compilei aqui para vocês uma resposta. Vamos ao espectro eletromagnético. Olha, gente, vocês acham que física não serve para nada, mas só saber olhar para o espectro eletromagnético e entender já ajuda muita coisa. Então vamos lá. A luz ultravioleta é invisível para os seres humanos, porque possui comprimentos de onda mais curtos do que a luz que podemos ver. Dentro do espectro UV, existem dois tipos de raios que podem danificar o DNA das células da pele e levar ao câncer de pele. É importante que a gente se proteja quanto a esses dois tipos. Os raios UVB são os principais causadores de queimaduras no nosso corpo e são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de câncer de pele. Então, o fator de proteção solar, ele é principalmente para se proteger desses raios UVB. Os raios UVA, eles são os responsáveis pelo nosso bronzeamento, envelhecimento e rugas. Então, de forma geral, a gente precisa se proteger dos raios UVA e UVB. O fator de proteção solar, ele indica o tempo que a tua pele vai levar para ficar avermelhada quando exposta à luz solar, ou seja, aos raios UV. Então, um fator de proteção 30 faz com que a tua pele leve 30 vezes mais o tempo para ficar avermelhada do que se tu não tivesse usando um protetor solar. Sob condições perfeitas dentro de um laboratório, um maior fator de proteção solar, ele faria com que tu ficasse mais protegido. Ou seja, o 50 seria muito melhor que o 30. Só que na vida real não é bem assim, a vida real não é um laboratório. Quando a gente usa um fator de proteção solar muito alto, algumas vezes a gente tem a falsa impressão de que está muito mais protegido e a gente fica muito mais tempo exposto à luz solar. A gente também precisa fazer a reaplicação desse protetor solar. Não é porque o teu protetor solar tem um fator de proteção alto que tu não vai fazer as reaplicações indicadas. Para pessoas que já apresentam risco de câncer de pele, ou histórico de câncer de pele na família, ou alguma outra condição de pele, ou pessoas que são muito brancas, ou pessoas que são albinas, enfim, diversas condições, elas precisam de um protetor solar com um fator bem alto. Às vezes o 50 não é o suficiente
e elas precisam ficar reaplicando várias vezes. Vamos aos mitos envolvendo o protetor solar. Muitas pessoas vão perguntar: Bibi, é verdade que o protetor solar causa câncer? A resposta simples é falso. O protetor solar não causa câncer e eu vou explicar para vocês os detalhes mais científicos da coisa. Não existe nenhuma evidência científica de que um protetor solar cause câncer. Porém, existe sim evidência científica de que os raios solares e as camas de bronzeamento artificial causem câncer. Algumas pessoas usam o argumento de que os químicos encontrados dentro dos protetores solares causem câncer. Recomenda-se para essas pessoas o uso do bloqueador solar, que é diferente do protetor solar. Os bloqueadores solares normalmente contêm óxido de zinco e dióxido de titânio, e eles não são absorvidos pela pele, eles ficam sempre na superfície da pele. Ou seja, quando tu usa um bloqueador solar, a tua pele sempre fica branca e mesmo que tu esfregue, aquela capa branca vai ficar ali porque a pele não absorve. Esses bloqueadores solares que usam óxido de zinco e dióxido de titânio, como eu falei, eles deixam então marcas na pele e algumas pessoas não gostam, mas eles trabalham refletindo essa luz UV e dispersando os raios UVA e UVB. Uma alternativa que encontrou-se através da evolução da ciência é o uso de nanopartículas que fariam com que esses bloqueadores solares ficassem invisíveis na pele. É importante falar que no tubo tem que estar escrito o tamanho dessa nanopartícula e, em geral, ela tem que ser menor do que 100 nanômetros, então faria essa capa invisível do bloqueador solar. Aí surge uma nova discussão se essas nanopartículas são ou não são seguras para a pele, se elas são absorvidas pela nossa pele. Estudos recentes feitos in vitro e in vivo, eles demonstram que as nanopartículas não penetram a nossa pele ou penetram camadas muito exteriores da pele, não interagindo realmente com o nosso corpo, ou seja, elas não são responsáveis por causar câncer. A Comissão Europeia concluiu que as nanopartículas de óxido de zinco e dióxido de titânio são seguras para a nossa pele em uma concentração de até 25%. Isso não se aplica para bloqueadores solares que são em spray, que podem ser inalados. Isso é para bloqueadores solares em creme. E lembrem-se, se vocês decidirem por comprar um produto cosmético ou esse bloqueador solar que tenha no título, no rótulo nanopartícula, tem que estar especificado no tubo o tamanho dessa nanopartícula e todas as especificações envolvendo a nanopartícula. Combinado? Não sejam passados para trás. Se tá gostando do meu conteúdo, já deixa aí o super like, te inscreve e ativa as notificações. Respondendo a outra pergunta lá do meu Instagram, Bibi Bailas. É verdade que os protetores solares causam danos à vida marinha? A resposta é sim. E eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Antes da gente falar sobre a questão da vida marinha, vamos entender sobre os componentes químicos nos protetores solares, que consequentemente são esses que afetam a vida marinha. Então, anteriormente eu falei que esses protetores solares não causam câncer e que algumas pessoas se preocupavam com os componentes químicos, por isso bloqueador solar era sugerido, já que não era absorvido pela pele. Então aqui eu vou falar alguns componentes químicos que em maio desse ano, um estudo feito pela FDA, Food and Drug Administration, Estados Unidos, chegou à conclusão de que esses químicos podem estar sendo absorvidos pela pele em quantidades maiores do que se acreditava anteriormente. Não necessariamente isso vai te causar um câncer, pode te causar algum outro problema. Então eu vou citar os nomes aqui e quando vocês forem procurar protetor solar, vocês se atentem a isso, tá bem? Então os nomes são o seguinte: octinoxato ou oxibenzona e homossalato. São esses os componentes. E esses mesmos componentes são responsáveis por afetar a vida marinha. E eles possuem outros nomes, tá, gente? São uns nomes bem difíceis
de falar, mas oxibenzona também é conhecido como benzofenona 3 e octinoxato também é conhecido como, vamos lá que é um nome enorme, oquitilmetoxinamato. Esses dois últimos componentes com nomes super difíceis, eles são retirados do nosso corpo quando a gente entra no mar, por exemplo, e são levados pela água, afetando a vida marinha. Saiu um estudo na Nova Zelândia que mostrou que esses componentes químicos causam impacto negativo na vida marinha. E alguns países já estão proibindo o uso de protetores solares com esses químicos a partir de 2021. Lembrando sempre, todos os compostos ativos se encontram na embalagem do produto. Então, leiam os nomes que eu falei e verifiquem se o protetor solar de vocês contém esses elementos químicos ou não. Próximo mito. Se tiver nublado ou frio, eu não preciso usar protetor solar. Falso! As nuvens, num dia nublado, são apenas vapor de água e elas não te protegem dos raios UV. Mesmo que tiver nublado e vocês forem, por exemplo, na neve, ou pessoas que vão esquiar, ou num dia na praia que tiver nublado, vocês vão ser atingidos 2 vezes pelos raios solares. A primeira vez quando eles chegam no teu corpo e depois quando eles são refletidos pela areia ou pela neve. Então tem que usar protetor solar. Esse próximo mito é o que originou esse vídeo, porque eu tinha uma curiosidade e aí eu fui pesquisar essa curiosidade e eu achei um monte de informação que eu trouxe para o canal. A minha dúvida era, se eu comprar uma maquiagem que tem protetor solar, eu não preciso utilizar o protetor solar? E a resposta é falso. Mesmo que a tua maquiagem contenha um fator de proteção solar, tu precisa usar sim o protetor solar. Primeiro, que tu não passa maquiagem o suficiente para te proteger. E segundo, algumas áreas do teu corpo não vão ser cobertas por essa maquiagem, mesmo que no rosto, porque tu não vai espalhar de maneira tão uniforme a maquiagem. Então, use o protetor solar e use a maquiagem. O próximo mito, eu tenho a pele escura, então eu não preciso usar protetor solar. Falso. A pele escura é susceptível igualmente aos danos provocados pela exposição aos raios UV. A última parte do vídeo, eu acho que é uma parte muito interessante. Isso também já foi uma dúvida anterior minha e eu resolvi trazer aqui como um extra nesse vídeo, que é o seguinte: vários estudos já foram feitos para verificar se o fator de proteção solar que está apresentado no rótulo da embalagem condiz com a proteção solar encontrada dentro do rótulo. Então, por exemplo, meu protetor solar é da marca X e diz que protege o fator de proteção solar 50. É verdade? Algumas marcas falham e falham miseravelmente nesse quesito. Eu trouxe aqui um estudo da Nova Zelândia, mas eu já tinha visto um estudo feito na França e um feito no Brasil, só que eu não consegui encontrar. Então aqui, algumas marcas são, obviamente, marcas que a gente não encontra no Brasil, mas quem aí encontrar esse estudo que foi feito no Brasil ou na França, por favor, me envie. Ou coloque aqui nos comentários. Esse estudo feito na Nova Zelândia testou 20 marcas de protetor solar e apenas 8 passaram no teste e as outras não, e falharam muito, gente. Não quer dizer que um protetor solar caro vai ser melhor que um barato. O que importa é realmente o que está dentro do rótulo e não a marca do produto. Então aqui no vídeo eu vou falar os protetores que passaram no teste. Os que reprovaram no teste eu vou deixar num comentário aqui, tá bem? Porque algumas marcas a gente nem tem no Brasil, mas alguns dos que passaram a gente tem sim no Brasil, então eu vou falar pra vocês. Então as marcas que passaram no teste são La Roche-Posay, Neutrogena, Nivea, Smart 365, Oasis, Badger, My Sunshine e Soulzinic. Mas lembrem-se, antes de comprar um protetor solar, pesquisem então os elementos químicos que eu falei, pesquisem se eles passaram em testes. Bibi editando o vídeo aqui rapidinho, gente. Eu esqueci de falar um detalhe importante. Algumas pessoas perguntaram se era verdade que o protetor solar inibia a produção de vitamina D no corpo. Isso não é verdade. O protetor solar, mesmo que com um fator alto, ele ainda deixa em torno de 2% a 3% dos raios UV entrarem em contato com a pele
Então isso já é o suficiente para uma produção de vitamina D. Além disso, as pessoas não usam protetor solar todos os dias, de maneira uniforme em todo o corpo, então sempre existem regiões sem o protetor solar e não existe nenhuma evidência que o protetor solar afete a produção de vitamina D no nosso corpo. Então, não se preocupe com isso, tá tudo certo. Continuando o vídeo. Último ponto do vídeo, antes que eu me esqueça. Existem pessoas, como nosso grande amigo Guilherme Sechá, que ele não gosta de usar protetor solar. Ele usa roupas com proteção UVA, UVB. As roupas, de modo geral, nos protegem desses raios. Mas não são todas as roupas, todos os tecidos, todas as cores. Existem roupas específicas com proteção UVA e proteção UVB. Mas tem um porém. Que roupa tu vai usar? Tu vai usar uma roupa inteira? Tu vai usar parte da roupa? Então lembre que mesmo que a roupa tenha proteção UVA e UVB, é importante que as partes do teu corpo que não estão protegidas, vocês usem protetor solar ou bloqueador solar. Usem chapéu, usem óculos. O óculos, né, que tenha realmente proteção UVA e UVB também. Não um óculos que vocês compram num camelô que nem tem essa proteção. Às vezes vale a pena a gente juntar um dinheirinho e investir, por exemplo, em um óculos solar melhorzinho do que a gente comprar vários baratinhos, né? Pra proteger os nossos olhos também. Então, se tu não quiser usar o bloqueador, aí tu vai ter que usar a meia, o calçado, a calça, enfim, todo um arsenal de roupas que, na verdade, se tu só for de biquíni na praia, tu não vai usar. Então esse era só o final do vídeo mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o teu like, comenta aí o que achou, curte, compartilha, ativa as notificações. Não esquece, me segue lá no Instagram, Twitter, Bibi Bailas. Escute podcast Panoramas, Instagram e Twitter, PanoramasCast. E até a próxima!